Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre todos nós nessa noite. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma quarta-feira para buscarmos mais alimento da parte de Deus. Nessa noite, nós estaremos dando continuidade naquela palestra que foi dada na quarta-feira passada, onde nós estávamos falando sobre o amor altruísta, a estrutura que rege todo o universo, é o amor. E nós estávamos então falando sobre isso. E nessa noite nós vamos então dar a continuidade de onde nós paramos e vamos continuar falando ali sobre essas questões, porque isto, quando nós praticamos o amor, há uma liberação incrível de poder. Mas antes de começar a palestra, eu quero lhe pedir, porque nós precisamos divulgar a palavra de Deus. E uma das formas que eu tenho visto através das redes sociais, no YouTube, onde se encontram as palestras, é necessário você dar o seu like, apertar aí o joinha, tá? E também se inscrever no canal. Então, pelo que me parece, quanto mais for registrada essa atividade, mais as palestras serão divulgadas e mais vidas poderão ser abençoadas pela palavra de Deus que nós estamos compartilhando através dos ensinamentos. Então deixa aí o teu like e também se inscreva no canal. O último versículo que eu estava lendo na palestra anterior, estávamos falando sobre que nós recebemos tudo segundo o nosso potencial no dar. Então existe uma reflexão, existe um espelhamento que vai refletir as nossas ações em nosso favor ou não. Depende daquilo que nós estamos fazendo. Eu vou ler o versículo novamente. Lucas 6,38. Está escrito assim: Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Então a primeira parte aqui do versículo está dizendo que quando nós damos, nós vamos receber sobre o nosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que significa isso? Essa analogia é quando você ia comprar, por exemplo, trigo. Você vai comprar trigo, então era colocado em cima de como se fosse um saco de linho. Então ali era colocado aquela quantidade de trigo até chegar à boca daquele saco. Então eles davam uma sacudida para que houvesse o assentamento do trigo. Aí o trigo ele se ajusta melhor e ele então dá uma acomodada. E ali eles colocavam mais ainda em cima e davam outra sacudida, ou seja, comprimia bastante aquela quantidade de trigo ali naquele recipiente, naquele saco, Então era colocado ali. Então por isso que quando Jesus estava falando, estava ensinando, ele usou esta analogia, ou seja, uma metáfora, ilustrando com o assentamento de alguma coisa que você estivesse comprando em forma de grãos, em forma de farinha, o que for. Então aquele assentamento indicava prosperidade. Puxa vida, eu comprei na mão do meu fornecedor e ele então colocou a mais, sacudiu, apertou e colocou mais e comprimiu. Então coube mais, eu levei mais para casa. Então levar mais, levar a mais é uma dádiva divina. Então significa que nós vamos ter a mais quando nós ajudamos. Então esta é a suma dessa analogia.
Ou seja, eu vou ser recompensado. Por que Deus faz isso? Para nos incentivar ao amor. Porque nós podemos perceber, quando eu estava falando no início da palestra anterior, sobre o que? Os pilares que sustentam todas as outras leis, que são o amar a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Então, você pode perceber que o início do versículo está dizendo amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, a estrutura poderosa é o amor. O amor vence tudo. Então eu vejo muitas pessoas às vezes que querem poder, que querem crescer, que querem fazer, que querem construir e de qualquer jeito elas estão lutando para que isso ocorra. Quando na verdade o amor ele vai então liberar poder para que nós possamos fazer aquisições, realizar os nossos sonhos, tudo através do amor. Isso é tão poderoso que nós precisamos parar e pensar um pouco. O próprio Deus, ele é o que, pessoal? Ele é amor. Ele é amor. Então nós temos um Deus que ele é amor. Então se ele é amor e ele é o Todo-Poderoso, então se nós queremos ter poder, nós precisamos também ser amor. Porque quando nós somos amor, não é amar de fachada, é amar com integridade, de dentro para fora. Então quando nós somos o amor, então nós temos poder. Quando nós não somos o amor, nós não temos poder. Porque o poder está ligado ao amor. Quanto mais se ama, mais se tem poder, mais se é recompensado, mais se é visto por Deus. Por isso, eu gosto sempre de lembrar daquele centurião chamado Cornélio, da corte chamada romana. Então, num período à tarde, ele, através de um vislumbre, contemplou um anjo que anunciava as seguintes palavras para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus como um memorial. Então era um homem rico, porque ele era da corte romana. Então ele tinha vários funcionários, vamos dizer assim. Ele tinha uma estrutura muito grande. A casa dele era uma casa, vamos dizer assim, seria hoje uma mansão. E esse homem, ele se importava com o próximo e se importava com Deus, porque ele orava a Deus e praticava o amor de Deus ajudando as pessoas. Ele aprendeu. E aquilo ali chegou até o trono de Deus em forma de memorial. Aí você pode às vezes contemplar muitas pessoas religiosas tentando buscar, tentando contemplar vislumbres, experiências com Deus de outras formas, quando na verdade aquele centurião, ele simplesmente mantinha o seu diálogo com Deus e praticava o amor. Algo simples. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. O reino de Deus ele é simples. As coisas são bem claras, são bem objetivas, são práticas simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estava aí, mas não é, porque nós temos uma luta interior. Muitos dizem assim, mas é porque quando nós amamos os demônios se levantam e vêm as legiões, aquele monte de conversa. Quando na verdade o maior demônio somos nós mesmos. Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós nos impede de praticarmos as boas obras. Nós podemos lembrar quando o apóstolo Paulo estava vivendo o seu grande dilema, nós podemos perceber uma luta interna, o bem contra o mal. Parecia duas pessoas em uma pessoa só. Ou seja, a natureza que foi adquirida do pecado de Adão e a natureza que foi adquirida através da aliança com o Senhor Jesus.
Então ele estava lutando. Ele dizia, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Então, nós podemos observar que ele está ali fazendo uma comparação. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Então, ele está dizendo que tem algo dentro dele que está fora do lugar. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Poxa, eu quero fazer a coisa certa, mas aí de repente encontro o mal que está em mim e eu faço a coisa que eu não quero. Então, ele tinha duas forças dentro dele. E ele estava então guerreando contra a força do mal para estabelecer a força do bem, que é Deus. Então nós temos que compreender essas coisas, porque os maiores inimigos somos nós mesmos. Vamos deixar de ficar usando os demônios como subterfúgio, como uma argumentação de justificativa diante de Deus, quando na verdade nós precisamos transformar as nossas vidas pela renovação da nossa mente. Tudo isso disse Paulo. Paulo foi muito claro, que nós às vezes não passamos pelos textos bíblicos como se estivesse lendo qualquer coisa. E ali as informações preciosas, elas passam batido. Quando na verdade o apóstolo Paulo, ele teve essas lutas e ele venceu. Ele venceu quem? Ele mesmo. Você não vê o apóstolo Paulo falando assim, eu estava numa luta com um demônio desgraçado, esse demônio ficou me perturbando a vida toda e fica me perturbando. Não, ele não está dizendo nada sobre demônios. Muito pelo contrário, ele expulsava os demônios. Ele está dizendo sobre um inimigo dentro dele, uma vontade oposta à vontade de Deus. Então, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, eu tenho um bem, eu tenho uma vontade. Eu quero servir a Deus, eu quero ajudar o próximo, eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, eu quero trabalhar no reino de Deus, eu quero fazer isso, aquilo outro. Mas tem um mal dentro de mim que não deixa eu fazer. Então esse mal dentro de mim que não deixa você fazer é o maior inimigo, não são os demônios. Porque senão ia ficar muito fácil. No dia do juízo todo mundo chegava ao Senhor, eu estou aqui, vou para a eternidade contigo, porque a minha vida desastrosa na terra foi toda culpa dos demônios, porque eles me conduziram pelas veredas que eu não gostaria de ir. Interessante é que no dia do juízo ele vai separar os bons dos maus. Então ele não está ali falando sobre demônios, ele está falando sobre seres humanos, porque os demônios, esses espíritos, essas coisas, esses seres do mal, todos eles, a turma toda, eles já foram julgados. Eles trabalham interferindo, claro, tem interferência, a inspiração, lança pensamentos, levanta pessoas, como eu já falei em uma outra palestra sobre a questão das batalhas espirituais, né? Então nós temos a Bíblia que nos diz que existem os principados e as potestades. Nós temos que entender essas duas classificações principais. O seguinte, é que quando você fala de principado, então você tem uma ideia assim, é coisa das trevas. Mas mais à frente nas Escrituras nós encontramos lá, não lembro se Paulo estava falando para Tito, ele estava dizendo, olha, obedeça os principados, isso é de Deus. Ele está dizendo, obedeça. Por que ele estava dizendo principados? Ele estava dizendo porque os principados se refere ao governo. Porque era um governo que havia príncipes, né? Então, ele estava dizendo, obedeça. Então, para resumir de uma forma prática para os dias de hoje, né, nós não estamos vivendo um governo que tem príncipes. Nós não estamos na monarquia. Nós estamos vivendo um governo através do presidencialismo, né, a democracia. Então é outra coisa. Mas como que nós podemos trazer
para a experiência do dia a dia o que são os principados e as potestades que tanto interferem na vida humana. Esses principados, nós podemos dizer hoje, seriam o governo paralelo, o governo espiritual, o governo das regiões quânticas. E nós temos duas classificações muito importantes, nós vamos falar assim, bem superficial, mas isso vai ajudar você a entender como funciona essa máquina chamada mundo. Então nós temos os principados, quer dizer, governantes territoriais. Então quando falar a palavra principados, você vai entender território. Por exemplo, se você for no estado de Minas Gerais, nós temos então o governo do estado de Minas Gerais. Tanto o governo de homens quanto o governo de espíritos, ou seja, o mundo quântico. Então existe lá um governo. Esse governo, ele trabalha em cima de território. E as potestades trabalham em cima do controle mental, ou seja, a indução. O que é indução? Induzir é como se você estivesse forçando as decisões dos homens. Então você induz, você usa toda e qualquer estratégia para que aquela pessoa decida em favor do seu querer. Isso é indução. Então, por exemplo, você pode induzir alguém a votar em um candidato que você quer. Então você usa várias estratégias, várias coisas para induzir aquela pessoa, para forçar ela a fazer aquilo que você deseja. E as potestades, então, elas trabalham com esse controle mental, onde a pessoa fica totalmente dominada, à mercê dessas forças da maldade. Então, por isso, elas estão e se enquadram sobre o domínio das potestades do ar, que operam na vida dos filhos da desobediência. Disse Paulo, falou disso lá no livro de Efésios. E os principados então trabalham sobre os territórios, então eles têm interesse sobre a estrutura territorial. Então, por exemplo, se houver um tsunami onde trouxe muita desgraça, muitas coisas, então esse foi um interesse que satisfez as trevas. Então é um interesse que ocorreu no território. E também administrar política, e tudo mais. Então os principados, as potestades estão ali no auxílio do controle mental. Ambas trabalham juntas. Então nós temos governo territorial e o governo mental. Então nós podemos falar dessa forma que vai ficar mais claro. Governo mental e o governo territorial. No mundo quântico, ou seja, no mundo espiritual. Dois tipos de governos. Esse governo, ele está administrando tanto os recursos. Então, por exemplo, se houver fome, se houver seca, isso aí pode ser uma interferência dos principados. E se houver, por exemplo, manifestações violentas, ondas de roubo, ondas de estupro, todas essas desgraças, tragédias, então isso está sob interferência das potestades. Então essa é a divisão assim, de uma maneira bem superficial, que nós podemos fazer uma análise assim bem rápida, mas que vai ajudar. Mas eles não são os nossos maiores inimigos, porque nós podemos entender que a natureza que foi adquirida através de Adão, foi comentada através de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos. Ele diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então você vê a intensidade da gravidade, ou melhor dizendo, a intensidade e a gravidade dessa nova natureza que foi adquirida lá no início através de Adão e através de Eva. Então essa decisão, esse desvio de conduta trouxe essa natureza.
a qual nós só podemos vencê-la daquela forma que eu expliquei. Fui crucificado com Cristo. Então, quando nós usamos essa terminologia, sou crucificado com Cristo, não é literal, mas é espiritual e ele interfere no estado de consciência. Então, quando eu alimento a minha convicção, me lançando sobre as condições do Calvário, ou seja, aquilo que o profeta Isaías explicou, ele diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, cura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Então, ele mata toda a natureza pecaminosa à medida que nós vamos alterando o nosso estado de consciência através da convicção, sabendo cada vez mais que aquela morte ela destruiu toda a nossa natureza corrompida através dos golpes que o corpo de Cristo, culpado, porque ele assumiu a nossa culpa, sendo inocente, ele assumiu e se tornou culpado, então ele recebe toda a carga, todo o retorno do pecado de todo o mundo sobre o teu próprio corpo. E como ele pagou através daqueles golpes cruéis do chicote romano, como nós podemos observar uma ilustração muito interessante através do filme Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson, nós podemos observar a intensidade da tortura, a intensidade das chicotadas, de toda a humilhação, de todo o sofrimento de Cristo. Então ali foram pagos os nossos pecados. Então a natureza que entrou no mundo através do pecado, ela foi quitada, ela foi destruída ali na sua morte. Então, nós morremos, quem que vai morrer? Aquela natureza ruim. Ah, mas é de uma vez? Não, não é. Nós vamos desenvolvendo essa convicção, nós vamos cada vez mais caminhando com Deus e essa natureza vai cada vez mais sendo destruída. Não é da noite para o dia, porque se fosse assim, Pedro não tinha negado Jesus por 3 vezes. Pedro não teria sido advertido como arreda de Satanás, cogita das coisas dos homens, mas não da de Deus. Então, os discípulos fizeram um monte de coisa errada e depois de andar talvez quase 3 anos com Jesus. Então, se fosse da noite para o dia, eles tinham virado todos santos. Tinha até a asa e a auréola. Brincadeira. Mas estavam todos em uma conduta perfeita. E não é. Então, a transformação não se dá da noite para o dia. Primeiro, aquelas pessoas, elas receberam informações a vida inteira. Depois do encontro com o Messias, começa a reprogramação mental. Vai aprender o quê? As normas do reino. Então, isso não é da noite para o dia. Mas nós temos que entender que toda a natureza e todos os nossos pecados foram destruídos quando nós somos crucificados com Cristo pela convicção, pela fé. Depois, ele ressuscitou ao 3º dia. Então, a ressurreição mostra uma nova vida, ou seja, morreu o ruim e ressuscitou o bom. Então, a pré-figura do batismo é morte e ressurreição. Se formos unidos na semelhança da sua morte, certamente estaremos unidos na semelhança da sua ressurreição, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, nós somos novas criaturas. E depois, os discípulos ficaram advertidos, depois que Jesus andou por 40 dias, e ele disse, vocês fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E veio então o Pentecostes, ou seja, o poder de Deus desceu sobre a vida de todos, vivendo agora as cláusulas da nova aliança. Então se completou o Calvário, ele se completou, ele finaliza toda a obra da parte de Deus foi finalizada em Pentecostes. Então, depois de Pentecostes, não tem desculpa. Então, nós não podemos aceitar uma vida de fracasso, porque a parte mais difícil, a parte mais sangrenta, mais doída,
a parte mais terrível, Ele já fez por nós. Então agora é a nossa parte. Então nós precisamos derrubar esse demônio chamado natureza corrompida. Funciona como um demônio, porque é o mesmo gosto. Pode observar que as obras da carne são conhecidas. Prostituição, lascívia, bebedeira, o mexerico, a intriga, a violência. Então tudo isso são as obras da carne. Igualzinho às obras do demônio. É um parzinho perfeito. Então esta natureza precisa ser destruída. Porque senão fica aquele negócio, o dilema. Paulo explicou. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que é do vosso querer. Então você nunca vai conseguir o que você quer, porque fica aquele negócio, briga com a carne, o espírito com a carne com o espírito, e aquela confusão toda, e você não faz nada. Então, na verdade, você precisa destruir o corpo do pecado, através da reprogramação mental e através da alteração do estado de consciência por convicção em cima da aliança de sangue sobre a morte de Cristo. Então, eu espero ter explicado assim de uma forma sintetizada, bem clara, porque isso é importante, fluiu aqui para que eu pudesse estar falando. Isso tudo nós vamos destruir o nosso pior inimigo, que eu falei, para que nós possamos então conseguir amar. Porque como que nós vamos amar as pessoas perturbado? Aquela briga, eu estou com vontade da carne agora. Não, agora eu estou com vontade do espírito. A gente não vai conseguir fazer nada. Está escrito, para que não façais o que seja do vosso querer. Então nós precisamos destruir esse corpo, e isso é muito bom você meditar. Imagina, põe lá o filme, está difícil, eu não consigo imaginar, põe um pedacinho do filme, vai no YouTube, ele é muito simples, põe lá Paixão de Cristo, a crucificação, vê lá o que ele fez. Aí você vai, nossa, mas que coisa horrível ele passou. Ali foram destruídos todos os meus pecados e a minha natureza conquistada através de Adão por meio da sua desobediência. Então você pode colocar isso em meditação, sempre lembrando. Eu olho para Jesus e vejo todos os meus pecados e a minha natureza destruída, a natureza ruim. E nós temos que reconhecer que nós temos isso sim. Então não adianta, às vezes tem muita gente que justifica, não, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu tenho até medo quando a pessoa fala isso, de tanta bondade, né? Para não falar o contrário. Então nós temos que entender que foi pago um alto preço para que nós fôssemos transformados. Nós somos patrocinados por uma morte de tortura dramática e com muito derramamento de sangue. Esse é o nosso patrocínio. Então a gente precisa meditar nisso. Quanto mais a gente focar nesta morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus, mais nós vamos crescer, mais nós vamos ser gratos a Deus por tudo e mais nós vamos desenvolver a racionalidade superior e também a reprogramação, que é a renovação mental. Amém? Então, isso eu quero que vocês guardem no coração. E continuando aqui, então, nós falamos sobre a gente recebe aquilo que nós estamos sendo. Aquilo que nós somos é aquilo que vai retornar para nós. Então, se nós somos caridade, se nós somos ajuda ao próximo, se nós somos alimento ao faminto, se nós somos roupa para aquele que está nu, se nós somos casa, abrigo para aquele que está desabrigado, se nós somos isso, então isso retorna a nós. Aí você, pastor, eu não posso dar uma casa para aquele que está desabrigado. Não, a gente começa com aquilo que nós temos. A prosperidade pode ganhar uma proporção que nós podemos de repente estar construindo casas para abrigar aqueles que estão sem teto. A gente pode estar contribuindo para as instituições que levam a sério e abrigam o morador de rua, ensinam a ele, ministram estudos, e tem muitas coisas boas que nós podemos investir o nosso dinheiro, o nosso compromisso, nosso amor, né? Não é só dar o dinheiro lá, mas enfim, nós nos importamos com o bem-estar do nosso próximo. A outra parte que eu quero falar aqui é sem
amor, a estrutura perde a sustentação. Como a importância do amor ela é tão séria, que nós conhecemos uma passagem muito usada nos casamentos, muita gente fala sobre isso, mas fala assim de maneira superficial, de uma maneira assim poética, e na verdade não leva a sério esse conteúdo. Nós vamos agora abrir ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos começar pelo versículo de número 1, e vamos dar uma analisada nisso aqui. Diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Então veja bem, tem aqui uma advertência. Olha, eu tenho um caminho mais excelente. Então nós temos uma notícia aqui de extrema importância. Diz assim, passo-vos a mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Então agora está falando, vamos dizer assim, do mais top no reino de Deus. Ele então usa essa analogia para explicar o que ele falou aqui no princípio do versículo. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ele está dizendo que você desenvolva habilidades incríveis através dos dons espirituais, até o ponto de falar a língua dos seres humanos e a língua dos anjos. Olha, isso é algo notório. Puxa vida, ele sabe o idioma angelical. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Ah, mas e se não tiver amor? Ah, então não adianta nada, só perdeu tempo. Então, essa coisa toda bonita de dons espirituais, ministério, poder estar à frente, fazer muitas coisas e tal, mas se não tiver amor, ah, então não adiantou nada. Perde toda a sustentação, cai tudo, porque não tem estrutura sem amor. Aí ele continua, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, quantos procuram dons, né? Eu quero profetizar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero possuir a ciência, eu quero muitas coisas. Mas essas muitas coisas, sem o amor, não adiantou absolutamente nada. É perda de tempo. Não se faz nada, absolutamente nada no reino de Deus sem amor. Porque se Deus é amor, a pessoa dele é amor, e você está no reino do amor e não é amor, como é que funciona isso? Está no reino errado, errou de reino, você está equivocado. Então não faz parte do reino de Deus as pessoas que não têm amor. Isso pertence a outro reino, não ao do nosso Deus. Mesmo que eu, Deus necessitados, tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas estas ações não me trarão qualquer benefício real. Então veja bem, ele está falando assim, tem muita gente que ajuda, entrega o meu corpo para ser queimado. O objetivo não é o amor, então não trouxe benefício nenhum, não adiantou fazer nada. Viu que é muito sério a excelência do amor? Esse caminho excelente que Paulo está nos ensinando aqui. Se nós não temos o amor, que é a força motriz de todo o reino de Deus, então nós não precisamos construir mais nada. Acabou tudo, fim da linha. Não tem mais necessidade de participarmos no reino de Deus. Ah, mas eu quero fazer caridade, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero ajudar, eu quero dar grandes ofertas, eu quero investir em instituições de caridade. Mas você tem amor? Não, eu quero só fazer isso aí por outros motivos. Então, nada disso adiantou. Perdeu o tempo, não trouxe benefício, está dizendo Paulo.
E depois ele diz assim, ele vai falar um pouco das características do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Então nós temos aqui a característica do amor. Tudo suporta, não se porta de maneira inconveniente, não age de maneira egocêntrica, não se enfurece facilmente, não guarda sentimentos. Lembra que eu falei? As pessoas que guardam ressentimentos, elas estão perdendo o perdão de Deus porque elas não perdoam. Elas estão desenvolvendo doenças psicossomáticas, estão desenvolvendo câncer, estão desenvolvendo várias coisas horríveis, estão dando tiro no próprio pé, porque estão guardando ressentimentos, estão trabalhando numa frequência no campo eletromagnético baixíssima. Isso é prejudicial à saúde, é comprovado pela ciência, e nós temos que entender que o ressentimento é exatamente a ausência do amor no momento em que nós precisamos perdoar. Então, quando nós não perdoamos, significa que tudo que nós estamos fazendo não é amor, não faz parte do amor. Nós estamos com um problema e isso anula tudo que nós estamos fazendo. Como disse o apóstolo Paulo, se não tem amor, nada disso traria benefício na minha vida. Então, isso é muito claro. Nós não podemos guardar os ressentimentos. O amor também não se alegra com a injustiça. Então se vê algo errado, corrupção, coisa errada, não, ele fica satisfeito. Não, então você não ama. Porque a corrupção, por exemplo, um desvio de verba, muitas pessoas se alegram com aquilo, porque estão levando uma fatia do dinheiro público e ali está sacrificando a segurança pública, a educação pública, a saúde pública. Quantas pessoas morreram na fila dos hospitais? E muitas pessoas se alegram com o desvio dessa verba, estão felizes. Isso é amor? Isso é o caos. Então nós não amamos a injustiça, nós não amamos a dor do nosso próximo, a infelicidade do nosso próximo, a desventura do nosso próximo. O nosso desejo é que todos sejam felizes, o nosso desejo é que todos alcancem a salvação. Então isso é amor, isso é o que? Imitar a Deus. Como disse Paulo, sedes imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Então não imite a minha parte ruim, imite a parte que eu imito a Deus. Então nós temos que saber que Deus tem uma conduta, que Deus tem um caráter e nós temos que nos espelharmos nele, pois isso nos trará o poder. Porque quando nós nos espelhamos nele, significa que nós estamos trabalhando na linha do amor. Porque se ele é amor, como é que eu vou parecer com ele se eu sou rancor, ressentimento? Se eu me porto de maneira injusta, se eu me alegro com a tristeza do próximo? Como que eu me pareço com Cristo dessa forma? Então isso é muito simples. Quanto mais eu me pareço com o Senhor Jesus, mais eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. É muito simples. Não é fácil. Eu disse que é simples. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. A gente não vai precisar mais dela. Vai estar ao lado do Senhor. Procurar profecia para quê? Então, as línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Tem muito conhecimento aí que não serve para nada. Isso tudo vai desaparecer. Um conhecimento que fica é o bom. É o conhecimento do amor, as coisas de Deus, né? Então, isso tudo, muita coisa vai desaparecer. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, nós caminhamos para a perfeição, buscando cada vez mais amarmos a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e vai chegar um ponto que vem o perfeito. É aquele encontro que nós vamos ter. Muitos se encontram quando eles deixam o mundo através do falecimento, e muitos encontram através do arrebatamento, aquele evento tão sonhado pela igreja, tão esperado. Então, quando vier o perfeito, toda a imperfeição desaparece. Aí nós vamos ser amor puro. Nós vamos parecer mais e mais com o nosso Deus. Continuando, nós precisamos entender que existe o desenvolvimento humano e ele é fundamental.
Quando nós estamos em uma trajetória, nós precisamos observar a escala crescente do aperfeiçoamento, ou seja, estamos crescendo, está havendo o desenvolvimento interno, está acontecendo, porque se não houver o desenvolvimento, então não está havendo a transformação pela renovação da nossa mente. Nós estamos então estagnados. Isso é uma tendência da religiosidade. Você pode observar que é aquela mesma coisinha, a mesmice. Mesmice é um termo que se usa para aquilo que é algo que não traz muito benefício e fica aquela coisa, mesmo jeito, a mesma coisa. Nós não podemos ser do mesmo jeito. Isso não existe. Nós temos que estarmos desenvolvendo o nosso amor. Então, quem encontra com a gente hoje vai perceber que nós amamos. Quando ele encontrar novamente daqui 5 anos, nós vamos estar melhores. Não pode haver mesmice. Não, ele sempre foi daquele mesmo jeito. Não muda nada, então está errado. Quando não muda nada, é porque está piorando. Precisa haver sinais de desenvolvimento. Vamos entender aqui. A palavra de Deus, ela nos mostra tudo assim e de uma maneira prática, uma maneira simples, lembrando que não é fácil. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, ou melhor dizendo aqui, 1 Coríntios, puxa vida, eu não coloquei o capítulo, eu só coloquei o versículo. Mas vocês vão poder localizar através do que eu vou falar. Se tiver aquela Bíblia no celular, melhor ainda. É só você pegar alguma palavra aqui do texto que eu vou ler e nós vamos localizar. Então, 1 Coríntios, versículo de número 11. Eu não tenho então aqui o capítulo exato, mas vocês vão localizar pelo texto que eu vou ler. Então diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes 3, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Vamos ver aqui, o apóstolo Paulo ele usa então o versículo de número 11 para mostrar o desenvolvimento. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Isso não é a mesma coisa quando nós começamos a carreira cristã. Nós começamos como meninos, pensávamos como meninos. A gente não entendia muito bem, ficava vislumbrado, achava que as coisas eram totalmente diferentes. Aquilo para nós é uma coisa nova. E a gente comete muitos erros, porque aquilo é uma novidade, a gente não está acostumado com essa nova realidade de vida. Então, comete-se erros e falhas. Mas aí, o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Ou seja, houve um desenvolvimento, eu me tornei adulto. E na carreira cristã é assim, nós começamos como crianças fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada, aí tropeça dali, tropeça de cá, fala o que não deve, age de maneira brusca, repentina, às vezes violenta, às vezes esbraveja e abandona a igreja, depois volta para a igreja, aquela confusão toda. Mas aí depois vai vindo a maturidade, a sensatez, aí começa a vir mais equilíbrio, o amor vai começando a domar aquela fúria, aquela coisa quando
A pessoa está começando a carreira cristã e a pessoa vai se comportando de maneira mais equilibrada, mais amorosa e vai crescendo. Então ele deixa para trás as coisas de criança, aquelas coisas que é do primeiro amor, aquelas coisas que tudo para ele é vislumbre, e começa a entender com profundidade, leva com mais seriedade, com compromisso, começa a amar, sentir a dor do próximo e vai aprendendo, desenvolvendo. Então, quando não existem sinais de desenvolvimento, né, significa que nós estamos como crianças, estamos trabalhando estagnados naquela fase inicial. E isso é prejudicial, porque se não há crescimento, aí nós não vamos desfrutar das coisas profundas do reino de Deus. E a Bíblia também diz o seguinte: se o herdeiro ainda é criança, em nada difere do escravo. Então, quando o herdeiro ainda é criança, ele não pode pôr a mão na herança. Se é um patrimônio empresarial, imagina uma criança assumindo a diretoria de uma empresa, de uma multinacional. O que vai acontecer? Vai quebrar no outro dia. Então ela não tem a capacidade. Então quando a pessoa não tem a capacidade porque não desenvolve, está no estágio infantil espiritual, ele não desfruta das coisas profundas do reino porque ele ainda é criança e nada difere do escravo. Então ele fica sem nada. Por quê? Porque a conduta ainda é infantil, não houve então o desenvolvimento. E no versículo número 12, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Ele está dizendo aqui que vai vir um tempo que nós teremos um relacionamento com Deus face a face. Nós nos encontraremos com Ele e vivemos uma vida numa plenitude perfeita. Nós estamos caminhando para isso. Por enquanto, reflexo. Está tudo meio ainda confuso, mas à medida que nós vamos crescendo, aquilo vai ficando mais claro, até chegar ao ponto de encontrarmos com Ele de uma vez por todas. Aí a imperfeição desaparece e nós vamos viver uma vida maravilhosa com o Senhor Jesus. E ele alerta aqui no versículo de número 13, olha que interessante. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Imagina, a fé e a esperança é algo importantíssimo, nós não podemos viver sem isso no reino de Deus. Mas o maior, diz o apóstolo Paulo, é o amor. Então como que nós podemos deixar o amor de lado? Pessoal, preste atenção. Vamos meditar em nós mesmos. Vamos começar a analisar como que nós tratamos os necessitados, aquelas pessoas que pedem ajuda. Vamos começar a pensar nisso e vamos melhorar. Vamos aperfeiçoar. Vamos tratar as pessoas de maneira mais carinhosa, mais amorosa. Eu não estou dizendo que nós vamos bajular. Bajulação é algo que você impede o desenvolvimento dos outros. Não. Ser firme às vezes é amar. Falar a verdade com carinho e amor também é amar. Então nós temos que prestar muita atenção. Como que nós temos tratado as pessoas? Nós temos desprezado? Nós temos estendido as mãos? Nós temos nos preocupado se as pessoas estão famintas, se elas estão precisando de abrigo, estão precisando de roupas? Então vamos nos preocupar com o próximo, porque Deus se preocupará conosco. Quanto mais nós nos preocupamos com o próximo, mais Deus nos recompensa por causa do nosso amor. Agora eu quero ler aqui uma passagem que ela é muito poderosa. Eu já até falei sobre ela em outras palestras, mas eu quero trazer isso aqui para que você pense mais uma vez. Vê se você se enquadra nisso que a gente vai ler. Porque é muito importante. Quando nós entramos nessa dimensão aqui, que eu vou ler, olha, é uma vida de portas abertas. É uma vida abundante. É uma vida poderosa que nós vamos viver. Porque é uma promessa muito clara. Vamos entender aqui. Nós vamos agora lá para Isaías, lá no capítulo de número 58, e vamos começar a ler a partir do versículo de número 3.
Esta deve ser a nossa vida prática. Isso nós devemos praticar sempre, porque isso vai produzir uma vida abundante, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos nos sentir felizes, porque nós estamos deixando o amor de Deus fluir dentro do nosso coração. Presta atenção. Olha o que estava acontecendo aqui. E questionaram: por que jejuamos regularmente, se tu não o reparas? Então o povo estava tendo um problema com relacionamento com Deus. Nós estamos fazendo jejum. Olha, nós estamos sacrificando a carne. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando o jejum não é nada disso. Eu estou moendo minha carne, meu estômago doeu, mas eu estou jejuando. E aí o povo devia estar perguntando: por que Deus não está nem aí? Por que eu jejuo e não acontece nada? Porque existem coisas que são principais e elas estão sendo deixadas de lado. Olha só. Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? O povo estava revoltado com Deus. Estava indignado porque Deus não estava dando atenção para eles. Aí Deus pega e responde através do profeta Isaías. A razão em que? A razão está. Qual razão? A razão porque eles não estão tendo retorno de Deus. Por que eles não estão tendo a atenção de Deus? Aí Deus diz aqui: a razão de tudo isso, eu vou falar agora, está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Então, o que estava acontecendo aqui? Egoísmo. Lembra que eu acabei de ler lá sobre a carta de Paulo aos Coríntios? Está dizendo: o amor não se porta egoisticamente. E aqui não, eles estavam em cima dos seus desejos, em cima dos seus negócios, ou seja, egocentrismo, tudo gira em torno do meu eu. Aí ele diz assim: correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão, rixa, brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Então, o amor não é soco, o amor não é violento, o amor não tem rixa, o amor não tem nenhuma dessas características. Então, como eles estavam tendo características que sempre terminava em discussão, rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades, então o amor não estava no meio deles, porque o amor não se porta desse jeito. E quando o amor não está presente, eles estavam o quê? Queixando porque Deus havia os abandonado. Não estava dando mais atenção. Por quê? Porque não tinha amor. Então, acabou o amor, acabou a comunhão com Deus. Tem amor, tem comunhão com Deus. Não se esqueça disso. Guarda isso no seu coração. E depois ele fala assim: não é possível que continueis a jejuar desse modo, e ainda esperareis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus? Então, vocês estão dessa maneira, vocês estão esperando ainda que eu vou responder? Vocês estão esperando ainda que eu vou fazer alguma coisa? É óbvio que eu não vou fazer nada. Desse jeito aí, sem amor, eu não quero nem diálogo. Porventura foi esse o jejum que eu idealizei? Então, o meu projeto é isso aí que vocês estão fazendo? Esse rixa, soco, violência, briga, contenda, divisão? É isso? Ele está dizendo: claro que não. Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito. Isso é coisa de religioso. Parecer. Ou seja, eu tenho uma aparência. A religião tem esse condão. O indivíduo ganha uma aparência. Ele ganha roupa nova, penteado novo de cabelo, o olhar angelical, uma voz bonita, uma retórica, mas por dentro ele está podre. Por dentro é ódio, ressentimento, rixa, briga. Não adianta. Religião não funciona diante de Deus. E muito menos os rituais. Está fazendo ritual, estou jejuando. Ah, não tem amor?
Lembra que Paulo falou? Ixi, vocês não vão conseguir ter retorno de nada disso. E realmente não tem, está aqui escrito. Aí diz, apenas um dia para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável ao Senhor? É isso aí? Esse lixo aí, praticamente Deus está dizendo, essa coisa horrível aí que vocês chamam de jejum? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Então agora nós vamos conhecer qual é o jejum que Deus deseja. Vamos ver, observe bem o jejum que Deus deseja. Aí ele está dizendo, o jejum que desejo não é este. É que te liberte das amarras da malignidade. Está preso no mal, está preso na maldade, está fazendo só o que é mal, o que não tem amor. E da injustiça. Que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo jugo. Então quer dizer, desfaça as ataduras da opressão, está oprimindo o povo, está ameaçando, está explorando. Quantas coisas no meio da religião, quanta opressão, quanta coisa ruim acontecendo e depois quer ouvir a Deus. Aí ele diz assim, e também que despedaces todo o jugo. Então se está colocando peso na vida dos outros, pode esquecer, porque Deus não vai nos ouvir. Então nós não podemos colocar jugo, né? Porque a gente não quer carregar jugo, fato pesado, mas bota nas costas dos outros, assim que os fariseus faziam, né? Então veja bem, ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrastes, e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como uma alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Vamos entender isso aqui. Então o jejum que ele quer é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrastes, e não recusar ajuda ao teu próximo. Quando fizeres assim, então, é lógico que você não vai pegar pessoas de rua e colocar dentro da tua casa. Não, vou dar abrigo. Você pode estar colocando uma pessoa viciada em drogas e de repente, quando chegar em casa, ele vendeu tudo. Não vai ter nada. Então, a gente tem que ter sabedoria. Às vezes existem abrigos que estão lá precisando de investimento. Então, quando você investe em um abrigo que está ali trabalhando para a desintoxicação dos entorpecentes que a pessoa utilizou durante a vida, então você pode contribuir. Quantas instituições cristãs estão trabalhando esse tipo de público? Por quê? Porque eles querem resgatar aqueles que estão destruídos nas ruas. Eles querem fazer exatamente isso que eu estou lendo aqui. E a gente pode contribuir com as nossas finanças. Nós podemos ajudar, nós podemos fazer doações de roupa, doações de alimentos, ajudar com dinheiro, enfim. Nós podemos fazer muitas coisas e ajudar as instituições, elas vão crescer e vão poder resgatar mais pessoas ainda que estão perdidas. E nós podemos também ajudar diretamente. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão com fome, estão pedindo alguma coisa, a gente vê um mendigo que pode fazer a doação de roupa. Então a nossa vida tem que ser uma constante no amor. Aí sim, nós vamos ser abençoados. Esse é o jejum que Deus está esperando. Então aí ele diz, agora vamos ver a recompensa. O que nós vamos ganhar com isso, né? Então, o que vai acontecer na nossa vida se a gente fizer isso? Aí está assim, ó. Quando fizeres assim, assim como eu acabei de ler. Quando fizeres assim, então tua luz resplandecerá como a alvorada. Então vai ter luz na sua vida. E prontamente surgirá a tua cura. Olha aí, se você de repente está precisando de uma doença, mas como você se importa com os outros, você é amor, não tem lugar para doença na sua vida. Você pode ser curado. A tua retidão caminhará diante de ti. Ou seja, você não vai andar mais por caminhos cheios de tortuosos, cheios de armadilha. Vai ter o quê? Uma retidão. Você vai ter uma trajetória segura. Você vai estar andando no caminho do amor, no caminho da luz. E aí diz assim,
a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. O que é guardar a retaguarda? É a coisa que nós não estamos vendo. Porque atrás significa algo que não está no nosso campo de visão. Como nós vamos usar analogia? Por exemplo, nós não sabemos se tem alguém armando alguma cilada no nosso trabalho. Alguém pode estar tramando te assaltar, entrar na tua casa, fazer algum mal. Isso é retaguarda. Nós não estamos vendo. Nós não podemos nos proteger sozinhos. Por isso, o Senhor vai à nossa retaguarda. Então, tudo aquilo que é pelas costas, que é traição, que é armadilha, que é cilada, Ele vai estar nos guardando. É proteção. Quem não quer proteção? Quantos pagam guarda-costas, sistema de segurança, andam armados, colete à prova de bala, faz um monte de coisa. Quando, na verdade, nós, quando amamos, Deus Ele nos recompensa e nos dá a proteção devida que nós necessitamos. Aí diz assim, o versículo de número 9. Assim, desse jeito, com essa nova atitude, assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno responderá. Eis-me aqui, mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade no falar. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que são falsas dentro do reino de Deus, no meio da igreja? Fala do outro, joga um contra o outro e tal. Ah, está fazendo isso? Então não tem, não precisa orar. Ele está dizendo aqui, isso só vai acontecer se afastar a língua falsa, os gestos acusadores e o jugo opressor. Aí no versículo número 10 diz assim, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Por que a luz despontará nas trevas? Porque enquanto a pessoa não faz isso, ela está em trevas, porque ela não tem amor. E a partir do momento que ela passa a amar, a luz desponta nas trevas e a noite, que era a escuridão, se torna como o meio-dia. Ou seja, você vai ter uma vida iluminada, uma vida abençoada. Versículo de número 11. O Senhor será o teu guia continuamente. Te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos. E tu serás como um jardim regado, como fonte generosa e borbulhante, cujas águas não se esgotam. Olha que interessante. Ele vai assegurar, preste bem atenção, ele vai assegurar fartura, ainda que você esteja numa terra que não dê nada. Lembra de Abraão? Ele estava numa terra que não dava nada. Ló escolheu a terra melhor, né? Ele escolheu as campinas, foi parar em Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu o outro lado, que era uma terra árida. E quem foi o bilionário dessa terra? Abraão. Por quê? Porque o Senhor assegurou fartura mesmo em terra árida. E Ele está dizendo que Ele vai fazer isso conosco. Que Ele vai estabelecer fartura nas nossas vidas, ainda que a gente esteja num país cheio de corrupção. Ainda que exista pandemia. Nós vamos viver uma vida de fartura se nós fizermos isso aqui. Porque essa condição aqui quem estabelece é o Criador. Então não tem situação governamental, não tem país em crise, não tem pandemia, não tem demônio, não tem nada que te impeça de viver uma vida santa, justa e abundante. Aqui está a sua oportunidade. É simples, mas não é fácil. Desenvolva esse hábito e você será feliz. Veja bem, eu vou te assegurar a fartura mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos. Isso representa saúde, firmeza, estrutura. E tu serás como um jardim regado. Como que é um jardim regado? Cheio de vida, tudo verde, tudo dá fruto, tudo dá flores, as árvores são viçosas, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Como fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotarão. Então, a água é muito importante. A água é vida, prefigura a Cristo. Você vai ter uma vida abundante em Cristo e isso nunca vai secar. Então aqui está diante de nós, né? Nós vamos até
está finalizando aqui, e já está bem avançada a palestra. Então nós temos a garantia de uma vida abundante a partir do momento em que nós estamos no amor, em que nós somos o amor. Então não esqueça o amor, porque você viu lá, tem a fé, a esperança e o amor. Ele falou 3 coisas importantes continuam, mas o mais importante é o amor. Então, não vamos esquecer o amor, porque se perder o amor, perdeu tudo. Aí não adianta fazer nada, não vamos ter recompensa e não vamos ter a vida abundante. Meus queridos, eu espero que esta palavra, essas 2 palestras foram muito importantes, que elas enraizem nos seus corações e que isso seja a nossa vida, a nossa conduta. E eu desejo e peço a Deus que a abundância, a prosperidade, a felicidade, a realização de sonhos estejam sobre cada um de vocês. E no nome de Jesus, eu quero ver testemunho de pessoas dizendo, depois que eu mudei, a minha vida também foi mudada. Que Deus abençoe a todos. Eu deixo aqui um grande abraço e espero ansiosamente até o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Deixo aqui então um grande abraço apertado e que você pense em tudo que foi dito. Que Deus te abençoe e te guarde.